Vamos lá, meus amiguinhos! Olha só a entrevista coletiva de Renato Portaluppi hoje dá o tom da novela que, segundo o próprio, é mexicana, mas que é cheio de suspense e que nesse roteiro sobre a vida de Soares no Grêmio, o final ainda é imprevisível. Nós vamos falar sobre isso porque não é nem que a gente não queira, eu até não queria, mas o Renato colocou de novo Soares como protagonista das informações do Grêmio. E no Rock Bola de hoje, olha esse álbum aqui, ó. Vocês viram que hoje eu estou sem o vinil aqui, não estou no meu escritório. Who's Next? O álbum do The Who, uma obra-prima do The Who, um dos melhores álbuns de rock de todos os tempos, estará no Rock Bola e nós vamos falar sobre ele. Só peguei a capinha do CD aqui, né? É o que temos para o momento, tá bem, gente? Já falo sobre isso, o negócio é o seguinte, gente do céu, do céu. Cara, vamos lá, o torcedor do Grêmio, né? E o torcedor do Inter que gosta das informações do Rock Bola que nos acompanha também. Tá claro, né? Será que precisa mais alguma coisa pro torcedor do Grêmio? Primeiro, tá? Parem de brigar com a imprensa, com as informações. Agora, assim, ó, e não é nem a direção do Grêmio, né? Porque quando foi falar, mentiu e até acabou demitido, que foi o Paulo Calef. O Renato dá o tom da verdade. E esse é um grande mérito, porque ele dá o cara a tapa. Ele até confessou que está no meio de um tiroteio. E a verdade, gostamos ou não, e provavelmente a gente não gosta do que está ouvindo, é que o Luis Soares realmente deseja ir jogar com o seu amigo Messi lá em Miami. E que isso estava muito na cara. As notícias agora nem saem mais daqui, elas saem diretamente do Uruguai, né? E quem alimenta essas notícias do Uruguai ou na Argentina é o staff do jogador. Sim, é o staff, porque o Luis Soares não se manifesta, o que, convenhamos, né? Só piora a situação. Mas eu até entenderia que o Soares não queira falar enquanto a situação não estiver resolvida. Agora, ele tem que cuidar muito, porque hoje ele ainda é um grande ídolo da torcida do Grêmio. Ele é um jogador diferenciado, ele é grande demais. Ele é a razão do Grêmio ter atingido 110 mil sócios. Ele é um orgulho que tem a torcida do Grêmio. E ele tem que cuidar para não destruir isso, impondo uma quebra de contato unilateral. E, aliás, isso não vai acontecer porque a direção do Grêmio está batendo o pé, tem uma multa pesada. E até é claro que não vai se apegar na multa de 70 milhões de euros. Ele quer, talvez, um ressarcimento condizente com todo o esforço que o Grêmio fez, com os parceiros comerciais envolvidos num pacote gigante que fizeram com que o Soares viesse jogar aqui. Então não se pode ter muito romantismo nessa história. E o Renato, hoje, na sua entrevista, ficou claro que essa novela tem que acabar. E se estabeleceu, o que parece, 2 de agosto, agora, que vai ser o fim da janela, para que se encerre esse assunto, ou o Soares fica focado, jogando, dando o que ele tem de melhor, que é o seu grande futebol, ou entra em acordo com o clube e vai embora jogar com o Messi em Miami, que é, na verdade, bem transparente, pelo menos para a gente que acompanha muito de bastidor, de notícias, e agora até através de depoimentos como o do Renato, que é o que o jogador quer. E assim, ó, é ruim para a gente ficar analisando uma coisa que para o torcedor do Grêmio não é isso que eu falei de pragmatismo, de negócio. Não! O torcedor do Grêmio trabalha com o quê? Com a paixão, com a questão emocional. E num primeiro momento, e estava claro isso, o torcedor vai sempre proteger o Soares, vai ficar do lado dele. Só que, e aí o Soares tem que cuidar, ele não pode estragar isto, né? Não conseguindo harmonizar numa estratégia bem feita, se for o caso, uma saída que o clube não fique prejudicado. E que a torcida, mesmo triste por sua ausência, tenha, através dessa negociação,
reposições, se não à altura, porque não terá, mas que é capaz de dar ao Clube Grêmio, no mínimo, a mesma competitividade que tinha com o Soares jogando. Porque nós sabemos que o time do Grêmio com o Soares é um e sem o Soares é outro. Para exemplificar, estabelece uma multa lá, né? O Inter de Miami entra com uma parte, o próprio Soares, que teria assinado com 10 milhões, entra com outro, e tudo bem, aí o Grêmio tem um dinheiro suficiente para contratar o Michael, né? Um outro centroavante, que não pode ser qualquer um, sabe? E até ressarcir parceiros que se comprometeram, né, financeiramente nesse projeto. Então isso é o que me parece mais razoável nesse momento. O ideal, o mundo perfeito, é o Soares focar e cumprir o seu contrato. Esse é o mundo ideal, é o que todo mundo quer. Mas ao que parece, o jogador, né, e é externamente também, porque o que parece, gente, é que o Soares fala abertamente com o Renato, mas não trava isso direto com a direção. Quem faz isso é o staff do jogador e que alimenta o bastidor interno e especialmente agora o bastidor externo, porque as notícias, como falei, estão vindo do Uruguai. Tem que acabar, sabe? Tem que acabar. O Grêmio tem um jogo fundamental, importantíssimo agora, dia 26, contra o Flamengo. E o Renato tem que saber cedo, logo, se vai poder contar com o Soares ou não. Porque nem isso o Renato conseguiu responder de forma assertiva. Ele ainda não sabe. Isso não tem como ficar desse jeito. Então, como eu coloquei no post, essa novela tem que acabar. O roteiro, nesse momento, é de suspense. Mas que ele tenha um final feliz ou dramático. Mas que, acima de tudo, todos sejam razoáveis, o jogador, o seu staff e o clube, para que essa história que é linda, que é um projeto maravilhoso, não fique manchado. É o que eu acho, né? É o que eu acho. Vamos lá, o Rock Bola de hoje, Who's Next? Do The Who, quinto álbum da banda, gravado em agosto de 1971. The Who, uma banda inglesa fantástica, né? Que vinha de um projeto chamado Tommy, né? Um projeto, né, conceitual, uma ópera rock, como se chamava na época, né? Fantástica, né? E esse álbum aqui, né, veio depois de uma das loucuras do Peter Townsend, que queria fazer uma obra chamada Lifehouse, que era uma interação, tu vê, naquela época, né, entre os amantes do The Who, que mandariam mensagens, as mensagens codificadas por um equipamento da época, iam trazer ideias para a formação de um novo álbum, olha a loucura do cara, e hoje seria uma barbada fazer, né, com a tecnologia, mas naquela época não deu muito certo, brigou com o Roger Troutman por causa disso, o vocalista e tal, né, mas no final das contas, tudo que foi feito pelo Pete foi armazenado e depois de muita briga nasceu Baba O'Reilly, Love and Forkeeping, Behind Blue Eyes, Won't Get Fooled Again, ou seja, um álbum extraordinário que tem tido pelos principais, né, periódicos que tratam da história da música como um dos maiores álbuns de rock de todos os tempos. Tem que estar na sua coleção. Eu espero que esteja já. E se não está, se você for de outra geração, vai no teu Spotify lá. Who's Next? Né? Barbara O'Reilly é um negócio... Behind Blue Eyes. Você vai ver que ela fez sucesso com outra banda na década de 90, mas o original é melhor, tá? Who's Next? Do The Who. É a recomendação do Rock Bola deste post. E que está terminando, assim como tem que terminar a novela mexicana, e a novela mexicana é dita pelo Renato, do caso Soares. Tem que haver uma decisão, porque o jogador ou está focado, aliás, o Renato falou, não adianta não estar focado, né? Porque se entrar em campo pensando nas praias de Miami, não tem jeito lá. Eu, assim como o torcedor do Grêmio, tenho certeza que é o Soares aqui, focado, dando o seu melhor, que é o seu futebol. Ou então, se não tem mais jeito, se ele não quer mesmo, que faça-se uma negociação, né, decente, honesta, né, que fique bom para as duas partes. O torcedor do Grêmio talvez não goste, né,
da sua ausência. Mas, se o resultado desse acordo der ao torcedor outros presentes, né, talvez amenize a dor da perda de um grande jogador. Vamos esperar para ver o que acontece. Tamo junto, tá, galera? Vocês viram que eu tô fora aqui, né? Enfim, vamos lá aos pouquinhos. E você, cara, tem que ajudar o canal, cara. Pô, cara. Tamo junto, sério.